Olá, 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 pessoas amigas do livro e da leitura que nos acompanham aqui no perfil da Editora do Brasil para conversar sobre mediação, sobre livro na sala de aula, sobre projeto de leitura, sobre literatura, sobre tudo isso que faz parte da nossa experiência e da nossa vivência. A gente está aqui, eu e a Isabela Zappa, para falar sobre livro e leitura com vocês. E, opa, Bom opa, dia! Bom bom dia. dia, minha querida. Tudo Muito bom? Nesse momento, eu estava completando a frase. Nesse momento, a gente está aqui para falar sobre projetos de leitura literária com dois livros especialíssimos. Nasci em 1922 e meu avô, os livros e eu, ou Como Resistir em Tempos Incertos, dois livros que a gente escolheu para falar junto com a Isabela, especialmente de projeto de leitura. A Isabela é essa educadora que adora levar a leitura para outras conexões dentro da sala de aula. Mas também isso se aplica para os pequenos clubes do livro familiares, aquele momento que você faz leitura compartilhada com alguém dentro de casa, com toda essa gama de possibilidades que a gente tem com uma narrativa, né, Isabela? Bom dia. bom dia! Qualquer maneira de ler vale a pena, né, Penélope? A Isso gente, mesmo, boa. parafraseando aí a música popular brasileira, qualquer maneira, qualquer momento que a gente encontra de ler e compartilhar leituras, né? Acho que o importante é que a gente tenha o carinho pelos livros, tenha o brilho no olhar, saiba o que a gente está falando, né? Consiga passar para as pessoas o encantamento e o prazer e toda a potência da literatura, né? Seja na escola, seja em casa, seja no, né, pensando na Bel Santos Maier, que construiu uma biblioteca numa casinha no cemitério, sendo em reuniões na praça. O importante é a gente conseguir sentar, conversar sobre aquilo que a gente lê, né? Mostrar aquilo que a gente gosta, né? Eu ontem recebi uma professora aqui em casa para conversar sobre livros, né? Chama mentoria, né, Penélope? Mas a verdade é que foi uma boa conversa sobre livros para ajudar o projeto dela e acabou que de um livro foi levando a outro, foi levando a outro, foi levando a outro e quando a gente viu estávamos até tarde da noite conversando sobre livros. Eu acho que são dois pontos primordiais para a continuidade dessa nossa conversa sobre projetos de leitura literária, gente. Primeiro, a palavra prazer que a Isabela trouxe. Ter o prazer de enfrentar desafios com os livros, porque o prazer de ler não é necessariamente que tudo corra assim, sabe? Tem nenhuma turbulência, não. A gente justamente usa dos livros para poder se fortalecer para enfrentar as turbulências. E pessoalmente, eu e a Isabela sabemos disso, que em momentos de turbulência na nossa vida, a gente recorre a um monte de narrativas que a gente guarda dentro da gente e que nos ajudam a pensar, a organizar, a encontrar saídas, né? A encontrar meios para que os nós da vida se dissolvam. Então, acho que primeiro a gente focar nisso, né? O que é o prazer de ler? O que é o prazer de se deparar com uma obra de arte sensível que nos coloca de frente com os nossos sentimentos, com o que a gente percebe, mesmo sem saber o que é ainda, né? Mesmo sem saber conseguir racionalmente entender o que é. Então, acho que esse momento de olhar para essa questão, né? O que me dá prazer no livro? O que me repele de uma obra de arte, de um livro? Será que eu estou com medo de atravessar essa narrativa e encontrar durante essa narrativa coisas que eu guardo muito lá dentro? Então, essa coragem de ler o livro, ela está associada a esse prazer, né? Ter mais coragem para a vida. E uma outra coisa muito importante que você falou, Bela,
você falou, chama-se mentoria, né? A gente dá assistência para um outro educador para que ou ele ou ela façam o seu projeto de leitura. É um trabalho, gente, muito delicioso, porque a gente não consegue fazer, não precisa, não é que não consegue, não precisa fazer as coisas de uma maneira vertical. A gente pode se colocar olho a olho, lado a lado, inclusive com as crianças, para construir juntos algo que faça sentido para o grupo, para aquela vivência. É por isso também, Isabela, que quando eu vou contar histórias, eu levo um repertório e aí eu sempre me surpreendo que algo que eu não planejei entre na hora no repertório, porque há um reconhecimento do grupo. E aí eu Você, queria que você, só para fazer eu um queria que adendo, você falasse isso da perspectiva também da sala de aula, porque deve ser um desafio muito grande, porque esse grupo, que é o mesmo durante um ano inteiro, tem, parece que são vários grupos dentro do mesmo grupo, né? você estava falando aí, eu me lembrei, né? Porque a hora da história nas minhas turmas, né, é uma hora sagrada, né? Então a gente apaga a luz, a gente lê o livro em capítulos, e essa turma desse ano, toda vez que acaba um livro, eles batem palmas. E há umas 2 semanas atrás, uma aluna minha levou um cordãozinho de luz de LED. E as crianças me pediram para botar o cordãozinho de luz de LED. E eu me empolguei, botei pelo rosto, e botei e li a história de máscara e luz de LED, né? E ontem passou, eu achei tão curioso isso, passou pela minha sala uma estagiária adulta, auxiliar de turma, e olhou pela janela de vidro e ficou olhando. E eu perguntei: você quer falar comigo? Parei, eu falei: você quer falar comigo? Aí ela falou: você tá usando luz de fada? Eu falei: tô olhando história luz de fada. Ela falou: ai, será que um dia posso entrar na sua sala para ouvir você contar a história? Que Pode, delícia. você é muito bem-vinda. Pode entrar quando você quiser. Então, quando a gente conta, né, a história, quando a gente entra naquele momento, você que é contadora de histórias faz isso como ninguém, né? Eu leio as histórias, mas a gente faz com prazer, né? E faz as vozes às vezes e sim e entra dentro da história. As pessoas passam pelo corredor e a energia ela ultrapassa a porta da sala de aula, né? Então as crianças ficam me perguntando se por algum momento, um dia não teve, mas hoje não vai ter história. Como hoje não vai ter história? Então, assim, e ao mesmo tempo, né, é um trabalho que é delicioso de fazer e que, assim, é um grupo que a gente tem que ir sentindo as demandas do grupo. Então, esse ano eu tenho um grupo que gosta de mágica, então eu procuro obras que tragam elementos mágicos e, ao mesmo tempo, eles possam ter o prazer em se aprofundar também em leituras um pouco mais complexas. E a gente vai envolvendo eles de tal forma, né, que a escrita ela vira um processo prazeroso também, né? Então, esse processo de leitura e escrita, eu ouvi das crianças essa semana numa avaliação de produção de texto, as crianças falaram: ah, eu adorei escrever essa história. Não era um momento tenso da avaliação, era um momento eu estou escrevendo uma história. Então, acho que é todo um processo de envolvimento que a gente faz através das histórias, não é a literatura, são as histórias. E quem é que não gosta de ouvir uma boa história? Não tem ninguém que não goste de ouvir uma boa história, até porque, gente, é o que eu sempre pergunto para as crianças: o que que faz que a gente seja diferente dos outros bichos? Porque nós somos bichos também. Então, assim, o que que a gente, qual é o nosso poder especial? Qual é o nosso mecanismo de sobrevivência, né? Porque se a gente não tem a força de um elefante, se a gente não tem as garras de um grande felino, se a gente não tem a ardilosidade, a agilidade de uma serpente, o que faz com que a gente consiga sobreviver de tal forma que a gente se tornou a espécie mais comum nesse planeta, né? A espécie que mais se reproduziu. O que faz? E o que faz é justamente a nossa capacidade de organizar em palavras, em códigos inteligíveis, uma estrutura narrativa
que projeta algo e que executa algo com um grupo. Porque individualmente a gente é bem frágilzinho, né? Individualmente a gente, ou um elefante, a gente e um tigre, a gente e uma serpente, nós somos bem frágeis com relação a muitas outras espécies que não estão em maioria, mas a gente consegue se organizar em grupo. E essa organização em grupo, ela acontece através de uma narrativa. A gente narra, a outra pessoa escuta, a outra pessoa narra, a gente escuta, a gente elabora um projeto coletivo de vida, né? Não é à toa que nós somos organizados politicamente em estados, municípios, governos soberanos, países. A gente estrutura narrativas de grupo, de muitas pessoas, e a gente avança enquanto grupo. E um projeto de leitura tem que levar essas coisas em consideração. E é muito bacana falar disso, sobre essa perspectiva ampla, porque às vezes a gente acha que está fazendo um projeto de leitura lá para o terceiro ano do Fundi 1, né? E fala assim, isso não tem nada a ver com organização política, por exemplo. Isso não tem nada a ver com vida familiar. Isso não, mas tem tudo a ver com tudo, porque nós somos seres que precisamos narrar, precisamos ouvir, precisamos organizar as coisas em narrativa, em conjunto. Eu aproveito essa pausa para mandar um beijo para a Eva, que mandou beijo para a gente, mandar um beijo para o Rodrigo, lá do Sul, o nosso consultor comercial, que mandou beijo, que falou que segundo semestre vai me levar para o Rio Grande do Sul. A Oh, que Isabela maravilha! vai ficar com ciúme, vai ter que levar a Oh, Isabela também junto, porque ela adora colar nesses eventos para a gente poder falar que nem louca. Olha, é uma alegria muito grande estar com vocês todos. César Obeide, que entrou aqui, um beijo, César, que é escritor também dessa casa. Que bom estar com todos e todas. Bela, a gente falou bastante na primeira parte do projeto, atravessando o livro, fazendo uma construção até transversal do livro da Camila Tardelli, que é um livro muito, 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 muito sensível e muito potente para a gente conhecer literatura num sentido amplo, porque tem vários links aqui dentro, para falar numa linguagem bem digital, tem vários links aqui dentro provocados pela conversa, pelo diálogo constante de uma neta com o seu avô, que é o seu avô é a sua voz, não só ancestral, não só de memória, mas também a sua voz de referência bibliográfica. O avô dela é que é a ponte para que ela conheça muitas coisas da literatura e a conversa vai acontecendo entre o avô, a neta, os livros, né? Ela e como resistir em tempos incertos, esse tempo incerto que não é agora datado, que é um tempo incerto que é da vida, né? Que é a turbulência da vida mesmo, que são várias fases, várias questões que a gente atravessa, e a gente experimentou isso de forma coletiva com a pandemia, né? Mas não é um livro sobre a pandemia. Vamos deixar essa coisa bem. mundo, mas não é sobre a pandemia. Isso. Olha, amanhã vai chegar. Amanhã sempre chega. O sol sempre nasce de novo. É um dos capítulos aqui do livro, um livro muitíssimo recomendado por nós, tá, gente? Sem faixa etária e sem medo de ser feliz. Entreguem-se, porque é uma narrativa muito, 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 muito boa, inclusive para vocês se conhecerem mais e para acessarem um monte de coisa que é colocada aqui de uma forma fluida nessa conversa entre o avô e a neta. E aí a gente falou sobre isso, sobre essa possibilidade de um livro abrir num projeto, abrir portas. E aí, Bela, eu queria que você trouxesse esse sentido. Eu estou perguntando para você, porque você sabe que a minha função nessas lives do projeto de leitura do Clube do Livro é cutucar você, porque você é uma clubeira. Sou. Então,
Adoro. Eu queria que você falasse um pouco sobre a porta que se abre num clube do livro, por exemplo, quando a gente lê um livro como O Nasci em 1922. O que que essa experiência com esse tipo de livro e com esse livro em específico pode abrir num clube de leitura a partir dessa provocação que é vamos voltar a esse ano de 1922, que começa aqui na capa, maravilhosa, Lindíssima, né? Muito. ilustrações do Luciano Tasso, que é de Aliás, babá, essa de ilustração babá, tem de realmente. babá, um grande artista brasileiro. Aqui, ó. Fala, Belinha, Não, eu vou acho que aprender. ele é uma porta de entrada, enfim, são várias portas, na verdade, né? Ele abre muitas conexões. Primeiro que eu acho que dá para explorar a capa, né? A gente começar olhando para essa capa com todas essas referências, né? Com a máquina de escrever, com essa data de 100 anos atrás, né? Então, né, pensando num projeto desse ano, né? Nossa, o que estava acontecendo há 100 anos atrás? Quem nasceu em 1922? E aí, assim, a gente, né, que já leu o livro, sabe que é um livro sobre, que, né, fala da Semana de Arte Moderna, que fala de Mário de Andrade, Oswald de Andrade, mas quem vai ouvir, quem vai ler, não sabe. Então, o que será que aconteceu há 100 anos atrás? Por que tem uma máquina de escrever? O que é uma máquina de escrever, né? Muitos alunos falam Boa. que a máquina de escrever, inclusive, ela é um elemento muito tecnológico porque ela escreve e imprime já ao mesmo tempo, né? Então, eles Já acham escutei isso, inclusive do meu sobrinho que vem aqui no meu escritório e fala para mim, tia, posso usar a máquina? A máquina é muito mágica. A máquina imprime na trazer hora. para as crianças trazer esse elemento, né, trazer essa máquina. Inclusive, o início do livro conta, né, da fabricação dessa máquina, de como ela nasceu, né? Então, tentar mostrar para as crianças que a experiência da escrita há 100 anos atrás era bem diferente da experiência que a gente tinha até o próprio escrever e apagar era diferente, né? Enfim, no livro a gente consegue também tem a caneta tinteiro que dialoga com a máquina de escrever, que também é muito interessante. Então, assim, para além da Semana de Arte Moderna de 1922, tem uma evolução tecnológica da escrita também nesse livro, né? E a gente pensar que esses personagens, né, eles são os avós e bisavós, né, tataravós do computador, do celular, do tablet, né? Que hoje em dia a gente escreve sem fazer barulho, mas antigamente se fazia muito barulho, os sons. Eu acho que dá para começar por aí, né? E dentro desse livro a gente tem esses personagens que foram personagens reais da história da literatura e da arte brasileira, né? Então, o Oswald, o Mário de Andrade. Então, trazer esse livro e trazer em paralelo as obras desses autores, a Tarsila, do Amaranita Malfatti. Então, tantos personagens, né, que formaram o Clube dos Cinco lá em 1922. Assim, eu acho que esse livro, ele pode ser um projeto de literatura e história ao mesmo tempo, um projeto de literatura, história e arte ao mesmo tempo, e trazer esse conceito da Semana de Arte Moderna, porque o que eles queriam, por que eles estavam lançando o manifesto, o que era o manifesto. Então, tudo isso a gente pode ir desdobrando, né? Assim, eu acho que o Nasci em 1922 dá um projeto de ano inteiro, né? Se a gente for pensar na Semana de É, Arte. que é, inclusive é o que a gente observou com o livro, o meu avô, os livros e eu, e quando me corrija, Bela, quando a Isabela fala projeto de ano inteiro, gente, não significa que a gente vai ler um livro o ano inteiro. Significa que Não, esse livro é a nossa, a nossa corda, o nosso fio do colar, e sabe? Ó, é um fio que vai se conectando a um monte de outras experiências com leitura, com conteúdos, enfim, com descobertas, com filmes, com música, com experiências em laboratório, com tudo que a gente pode conectar de experiência a partir de um fio.
de um fio condutor. Eu não Exato. sei, sabe, Isabela, eu acredito que seja realmente uma coisa que às vezes muitas pessoas não descobriram ainda, essa potência de pegar um livro, por exemplo, nasci em 1922, como você disse muito bem, pode conectar mesmo num clube do livro, né? Vamos pensando que é o que a gente está pensando esse mês, num clube do livro, que entre leitores que se debruçam sobre uma única obra, a gente tem momentos em que os olhos pendem da palavra impressa para o infinito. E a gente fala, peraí, preciso procurar um pouco sobre isso. Deixa eu ver se é verdade. Então, eu queria fazer um exemplo aqui com você, Bela. Você como condutora de clube, e a gente junto, né? Junto com a turma que está aqui, lendo esse livro, e aí a gente começa a ler pelo prefácio, né? Uhum. A gente começa a ler pelo prefácio, e no prefácio dessa obra já começa uma história que vai fazer a gente pegar e, pô, peraí, deixa eu ver se isso existe mesmo, né? Então, o autor conta assim: nas minhas leituras literárias e acadêmicas, conheci Manuela, a máquina de escrever de Mário de Andrade. Como eu sempre me impressionei com essas coisas chamadas máquinas, quis saber mais de sua história. Fui pesquisar e descobri que ela compunha o acervo de Mário de Andrade e que era, de fato, uma máquina moderna, das mais avançadas de sua época, a mesma época da Semana de Arte Moderna. Esse é o parágrafo inaugural do prefácio, não começou ainda o livro, do prefácio. E aí, nesse momento, a gente, é o que eu falo, dos olhos pararem e a imaginação ir para o infinito e dizer, será que ele está falando a verdade? Peraí, não. Como assim, Manuela? Será que foi o Mário de Andrade chamava mesmo uma máquina de escrever de Manuela? E hoje a gente tem um oráculo, né? Que é a internet, ela dá um Oráculo. oráculo, ela dá um grande oráculo para a gente falar assim, ai, peraí, vamos, né? Vamos buscar, vamos ver se a Manuela de fato existiu, né? Porque a gente E fica aí ali, ó, conversando com o livro e falando, peraí, vamos ver o que quer ver. Será que isso é ficção? Será que isso é realidade? Eu acho que é uma das primeiras brincadeiras que a gente faz com uma obra quando a gente está lendo, né, Bela? Até porque tem e ficção que a gente jura que é verdade. é verdade. O mediador do Clube do Livro tem um papel essencial nesse momento, né? Que é trazer os hipertextos, né? Então, é ter essa informação, é trazer, situar, né? Vamos imaginar que os leitores desse clube não entendem muito bem, porque é muito possível não ter o completo entendimento da Semana de Arte Moderna, os expoentes. Então, o mediador do clube tem esse papel de trazer esses links, né? Então, de ter essa informação da máquina de escrever do Mário de Andrade, de datar, de situar o leitor numa época, né? No tempo e no espaço, né? Em São Paulo, a gente saber que isso aconteceu em São Paulo, que isso mais ou menos ali em 1922, e quando nasceu Mário de Andrade, e que ele tinha o costume. Trazer um pouco da biografia de Mário de Andrade é essencial nesse momento, porque quando a gente conhece o autor de quem a gente está falando, a gente vai entendendo várias coisas da obra, né? Uhum. Então, assim, se Mário de Andrade for que nem eu, isso é verdade, porque eu dou nome para várias coisas aqui de casa. Aí, durante um tempo, tudo tinha nome aqui em casa. Piano tinha nome, bicicleta, minha bicicleta se chama Fátima, tá viva e forte até hoje. Então, se Mário de Andrade for que nem eu, com certeza era isso mesmo. Então, Os assim, objetos, você fabula os seus objetos muitíssimo bem. Você adoro. fabula os seus objetos pessoais. A sua estante de livros tem nome? Agora eu fiquei curiosa. Ainda não, porque isso era uma prática antiga antes de eu me mudar para esse apartamento que eu preciso retomar.
Mas é difícil, né? Porque dar um nome para uma estante de livros é uma responsabilidade muito grande, né? É, eu acho que tem que ser assim, até uma responsabilidade mitológica, né? Então, assim, Tem que ter acho que uma responsabilidade. Mas olha, eu acho que é um baita, um belíssimo exercício já de clube do livro, ou seja, de ler juntos, essa coisa da gente conversar sobre a nossa intimidade, das coisas que nos são caras, que nos são valiosas, né? Por exemplo, eu adoro caixinha de música, não tenho muitas, mas eu amo esse objeto, caixinha de música. É um objeto que me leva para lugares muito especiais da minha infância, né? Não que eu tivesse também muitas caixinhas de música, mas a minha avó tinha uma caixinha de música e minha mãe tinha uma caixinha de música. Então eu achava que tinha meio que uma porta, sabe? Eu, criança, achava que sempre tinha essa porta aberta quando levantava o espelho e aquele laguinho de espelho girava ali com a música na casa da mãe e na casa da filha, que era minha avó e a minha mãe. Então, assim, tem objetos que contam histórias muito especiais para a gente, conectam. E aí, num clube do livro, brincando aqui, brincando das melhores brincadeiras de ler junto, nasci em 1922, a gente pode, junto com as outras pessoas, recuperar memórias como essa que eu falei agora da caixinha de música, de objetos raros para a gente, raros no sentido de serem muito, muito especiais na memória. É uma raridade na memória, assim, uma lembrança muitíssimo especial que a gente tem com todo valor. E que pode, inclusive, levar a um batismo, como disse a Isabela, da Fátima, da bicicleta Fátima. Fátima Por que Fátima, gente? Vai ficar essa pergunta no ar. é. Agora, seria muito interessante também fazer um clube do livro com esse livro, tendo uma máquina de escrever no centro da roda, né? Para a gente poder olhar para esse objeto, a gente poder, inclusive, dizer que é a Manuela, que a Manuela está presente, né? A gente poder fabular um pouco com isso, sendo com crianças ou sendo com adultos, né? A gente pode fazer isso, colocar essa máquina no centro. Se a gente estiver fazendo um clube do livro onde os leitores já vêm com a leitura feita, né? Porque a gente pode pensar em diferentes modelos, né, do Clube do Livro. Se a gente for fazer uma leitura aos poucos e forem vários encontros, e em cada encontro a gente for ler e discutir um pouquinho do texto, a gente pode fazer desse jeito, resgatar as memórias. Então, vamos ler um capítulo e a partir desse capítulo a gente vai trazer a biografia do Mário, a gente vai falar sobre os nossos objetos da memória, os objetos afetivos da memória. E pode ser assim, se a gente tiver lido o livro, né, e for num encontro só, é claro que a gente tem menos tempo para fazer isso, né? E aí a gente talvez precise focar em alguns elementos da Semana de Arte Moderna e dos seus expoentes. Mas acho que de Sim. qualquer forma é muito difícil pensar num clube do livro com um livro como esse que se encerre no encontro só, né, Penélope? É muito difícil, Muito. muito. Até, eu acho que você estruturou na sua fala o porquê disso, que é tão difícil de usar aquilo, né? Exaurir aquilo numa experiência única, com um único viés. E tem uma outra coisa que eu acho que a gente tem que pensar, que é desafiadora, sabe? Diferente de quando eu estava na escola, por exemplo, a gente já, quando- me lembro disso muito bem, a gente já questionava por que que eu aprendo isso, né? Por que que eu aprendo aquilo? Por que que tem que ter essa matéria na escola? Por que que eu tenho que aprender matrizes em matemática? Por que que eu tenho que aprender a desenhar, sei lá, fazer um desenho com pontilhismo, né? Na aula de arte. A gente questionava tudo que nos era apresentado que tinha um grau de dificuldade. Porque aquilo que é fácil, a gente não questiona, pode prestar atenção. Aquilo que é muito fácil para a gente, que é confortável, a gente não questiona, a gente faz. Beleza, eu fiz, eu sou boa, eu sou bom nisso, eu sou boa nisso, então tá bom. Agora, tudo aquilo que nos coloca em contato com alguma fragilidade, a gente questiona e muito. E fazer isso dentro da escola, esse link entre
questionar o porquê do saber, questionar o porquê de um processo de conhecimento é constante, é tenso constante na escola, né, Isabela? É É, tenso constante. Sempre os educadores têm que ficar, né? Não, esse conteúdo é importante sim por causa disso, disso, disso. Então, quando você conecta saberes, né? Quando você atravessa aqui geograficamente, aconteceu em São Paulo determinado movimento. O Teatro Municipal está em qual região? Como que se organiza esse bairro? Como que é essa cidade antiga? Como que é essa cidade hoje, né? Tem várias potências aqui dentro de você investigar. Então, se você olhar para as pinturas e reconhecer elementos da geografia, da é, nossa geografia, são conhecer várias, em loco, porque às vezes a gente não vai poder viajar para todos os lugares que a gente gostaria, né? é Até porque eu verdade. acho que a gente não tem tanto tempo assim de vida. E muitas vezes a gente não tem todo o dinheiro que a gente deveria ter para fazer isso. Mas não chora, Bela, calma. A gente sempre teremos os livros, sempre teremos o Google. Sempre teremos Paris, não, sempre teremos o Google e sempre teremos a nossa biblioteca, Bela. Agora, a gente pode fazer isso através da arte. Essa é uma chave, é uma chave assim que vira realmente um despertar na nossa cabeça, né? Das coisas que a gente pode conhecer através de uma única narrativa. Uma narrativa pode fazer com que a gente conheça outras tantas coisas que a gente nem imaginava, justamente por causa da provocação. E um clube do livro provoca isso num lugar de conforto, porque eu falei que a gente questiona tudo que é desconfortável, né? Então, só para amarrar essa fala, o Clube do Livro coloca a gente de frente com situações desconfortáveis, né, do que a gente não conhece, do que a gente não sabe, mas a gente não está sozinho, a gente Exato, está junto. E aí exatamente. a gente está junto num Clube do Livro, a gente está junto com outros leitores. Quando a gente conversa com outros leitores, a gente tem a oportunidade de sair desse lugar do desconforto, de eu não sei resolver isso, mas a Isabela sabe. Eu acho que a Isabela tem experiência com isso. Então, eu tenho essa oportunidade da leitura conjunta, na leitura conjunta, de escutar, de absorver, de refletir a partir da experiência da outra pessoa. Gente, isso é um ganho enorme de vida. É um ganho enorme de vida. Eu tenho até uma história para contar, mas eu vou contar depois que a Bela falar, porque ela tá assim, ó, a palavra Não, tá na boca não, dela. eu tô concordando, eu acho isso mesmo, que a gente às vezes vai num clube do livro, às vezes não é nem para falar, é só para escutar, né? É só para ver se, né? Já fui alguns, já fui mediadora, já fui ouvinte, e às vezes a gente vai só para escutar a visão do outro sobre aquilo, para ver se o que a gente estava pensando é aquilo mesmo, para ouvir a sensação do outro a partir daquele livro, para confirmar algumas coisas e refutar outras coisas. Então, assim, são tantas as possibilidades dentro de um clube do livro que, assim, quando a gente vai participar, claro que o mediador ele tem outra responsabilidade, né? Mas, ao mesmo tempo, o mediador também está num lugar de escuta, de Sim, afinar. ele sai pro próximo Clube do Livro com outro Exatamente. conhecimento, E, ao né? mesmo tempo, durante o processo de preparo, quando ele está se preparando para fazer, quanto que ele não vai aprender pesquisando os links da Semana de Arte de 22, pesquisando sobre Tarsila, porque é o mediador que vai jogar a lenha na fogueira e que vai Isso trazer, mesmo. que vai trazer às vezes uma informação que vai levantar uma discussão, porque às vezes o mediador também tem que saber quando a discussão está morrendo. Olha, o Mário de Andrade deu o nome, mas vocês sabiam que, né, durante a Semana de Arte Moderna de 1920, a Tarsila, por exemplo, não participou exatamente daquele momento, a Tarsila chegou depois porque não estava no Brasil. Então, toda uma discussão e também de trazer outras obras. Eu me lembrei de um outro livro da Editora do Brasil, Penélope, eu não estou com o meu aqui por uma razão muito especial, porque ele está na escola, porque eu quero Ai, mostrar que ótimo. que é uma viagem de duas crianças, né, Penélope? Agora me fugiu o nome, você deve saber. Um livro que a Editora do Brasil lançou ano passado também, com uma viagem de duas crianças pelos quadros de Tarsila do Amaral.
e que é muito bacana. Acho que é Um Dia. Agora me fugiu o nome, mas, gente, eu vou achar, tá? Até o final da live eu vou descobrir o nome. Que é isso, gente. Como que é o livro? Você lembra da capa? É uma capa bem colorida, com duas crianças que entram dentro do quadro de Tarsila do Amaral e viajam, né? Ah, é uma semana, não é o novo? Uma semana inesquecível? Semana Inesquecível. Esse livro, Sim. ele dialoga com o Nassim 1922 de uma forma belíssima, porque ele traz um outro olhar, né? E a gente, como mediador, também tem esse papel de trazer outras obras que conversem sobre o assunto, né? Então, acho que assim, é inesgotável. Assim, ainda mais É, assim, só que é isso, a gente tem que saber a obra que vai trazer, e as duas obras que a gente selecionou para falar sobre isso são obras que dão muitos encontros e que dão isso, conversa sobre arte. Eu acho que a literatura, a gente sempre fala isso, Penélope, ela sensibiliza para todos os campos do conhecimento. E esse fio condutor, ele vai levando a gente a muitas outras conversas, né? sim. E o mediador precisa estar preparado justamente para isso, para botar a lenha na fogueira, para né, às vezes também para abrandar o fogo, quando as coisas, né, vão se levantando muito. Isso, muito importante. Muito Mas com importante, né, Bela? certeza, isso. Vou contar a minha história que, com relação a essa organização da gente de perceber as experiências que a gente faz com narrativa, com o Clube do Livro, por exemplo, no coletivo. Eu fui eu ofereci uma oficina num evento sobre leitura, ao lado de outra narradora de histórias que eu adoro, que é a Ana Luísa Lacombe. Quem não conhece a Ana Luísa Lacombe, visite o perfil da Ana Luísa Lacombe e procure saber mais sobre ela, porque é uma grande atriz, premiada e também narradora de histórias. E nós estávamos sentadas lado a lado, e aí a pergunta inicial era um lugar óbvio para nós, né, que nos perguntaram era por que exatamente contar histórias? A Ana Luísa fez a fala dela sobre a relevância da memória, deu uma aula na fala dela, que ela faz com muita propriedade, e em seguida perguntaram para mim e para mim, né, por que contar histórias? Ela já tinha falado um monte de coisas que eu acredito também, né? Então, a primeira frase que eu disse foi: eu conto histórias para eu viver mais. Porque cada vez que eu sento para contar histórias, eu ouvi muitas outras histórias. Assim como eu tinha escutado naquele momento daquela companheira que estava do meu lado. E aí eu perguntei para ela: Ana Luísa, quantos anos você tem? Aí ela respondeu a idade dela. Eu falei: então, a partir de agora, eu somo a minha idade na sua. Porque quando a gente vai ouvindo, compartilhando narrativas, a gente vai somando anos de vida. A gente vai somando saberes coletados por outras experiências. A gente não vai conseguir viver todas as experiências, fazer todas as viagens, experimentar todas as comidas do mundo, ouvir todas as músicas, conhecer todas as obras de arte. A gente não vai conseguir fazer isso com uma existência. A gente vive pouco, né? A gente vive pouco. Olha para quanto vive. Uma tartaruga que vive pouco vive 120 anos. A gente vive pouco. É uma espécie que vive pouco. Então, a nossa chance é ampliar a vivência, aumentar anos de vida com as vivências das outras pessoas. Então, num clube do livro, eu me lembrei desse episódio justamente porque ela ficou muito emocionada, as pessoas ficaram muito, muito emocionadas, e eu falei, gente, a gente pode viver uma eternidade numa existência. E é verdade. Quando a gente vai aqui, ó, para um livro, juntos, no coletivo, e ele na capa, ele já me lança, nasci em 1922. Gente, eu nasci em 1973. Já tem um lapso aí do que aconteceu no Brasil, no mundo, de 1922 até o ano que eu nasci. O que aconteceu? Tem um monte de coisa aí para eu investigar. O que mudou? O que isso aqui mudou até que eu chegasse nesse mundo que eu conheço? O que aconteceu antes, para que eles chegassem
a conclusões que eles chegaram aqui. É, O que aconteceu antes? O que tem aqui, ó? O que tem 100 anos antes, 200 anos antes? O que foi se solidificando, se calcificando, que aqui eles quiseram falar, não, nós vamos quebrar esse paradigma, nós vamos quebrar essa convicção, a gente vai fazer as pessoas olharem por outro ângulo. Então, assim, só um título pode fazer com que um grupo, num clube do livro, converse sobre uma série de conjecturas temporais que somam vivências, que ampliam a nossa experiência de estarmos vivos. E isso é muito. é verdade. A gente viu nos últimos 2 anos o quanto que é excepcionalmente belo estarmos vivos. Então, eu acho que sempre a gente tem que voltar para o simples, sabe, Bela? Para a base. Uhum. A gente pode sim ir para conteúdos de geografia, a gente pode ir para conteúdos de história, a gente pode ir para ciência e falar, Sim, gente, como é que se pintava um quadro em sim. 1922? Que tipo de material que eu tinha disponível? Quais as composições, né? Hoje em O dia a que é gente da cor, provavelmente tem até tinta vegana, com né? certeza. Hoje em dia tem um monte de coisas, um monte de possibilidades, né? A gente vê isso nos perfumes. Outro dia minha filha falou para mim assim, mãe, você sabia que o almíscar ele é retirado de uma glândula de um animal? Nossa. A essência do almíscar que faz o perfume? Aí eu falei para ela, sabia. Eu falei para ela assim, eu não tenho muita certeza, eu sei que é um roedor, mas eu não sei, eu não tenho muita certeza se é um castor. Aí ela falou, mãe, eu fiquei passada, porque como assim tiram a essência, tiram né, a essência de um animal para poder fazer uma essência de perfume? Ela falou, nossa, aquilo me deu arrepios. Então, assim, coisas que se pensam hoje em dia, conjecturas que a gente pensa hoje em dia, não surgiram do nada. São um resultado de um processo de evolução do pensamento. A gente precisa pensar em coletivo, a gente precisa discutir em coletivo, a gente precisa colocar em xeque a nossa verdade, né, Bela? Colocar a Manuela no meio da sala, Pois é, e tem uma a, outra a colocar coisa, esse lugar, né? Esse lugar de conversa, né? e tem uma outra coisa que eu acho muito interessante que esse livro faz, Penélope, que é mudar a perspectiva. Porque a gente poder refletir sobre os diferentes narradores, porque quem está narrando essa obra não é o Mário de Andrade, não é o Oswald, não é o autor que está contando o que ele sabe, não, a perspectiva é de uma máquina de escrever, é de uma testemunha que veio dos Estados Unidos e que veio de navio, que ficava na prateleira e que conversava com a pena, que conversou com a máquina fotográfica. Então, é uma outra perspectiva que é até muito interessante da gente abordar, seja com os alunos ou com os participantes do clube, que é o que é uma perspectiva dentro de uma história. Quem conta história e por que conta a história desse jeito? Será que se essa história fosse contada pelo Mário de Andrade, seria contada desse jeito? E isso é muito interessante, porque essa mudança de perspectiva ajuda a gente a mudar a nossa perspectiva, a ver que a nossa perspectiva é apenas uma perspectiva de contação da história. A nossa versão é apenas uma das versões. Eu tive uma aluna uma vez que contou a história da Branca de Neve sob a perspectiva da maçã. Quem é a maçã nessa história toda? Então, quem é a maçã na fila do pão? Então, assim, é muito interessante a gente poder pensar que uma mesma história pode ser. Tem muitas versões diferentes. Isso para a escrita também é fundamental para o trabalho de escrita. E para a gente pensar quem é esse narrador, de que lugar que esse narrador está falando, né? Então, eu acho que isso vale para todas as leituras, né? A gente poder também discutir no Clube do Livro quem é essa máquina de escrever, de que lugar que ela está falando,
Quais são, se a gente for pensar ela mesma, né, como narradora, quais são os sentimentos dela? Será que a máquina tinha ciúme do Mário? Será que quando ela fala isso, ela tá, tá com ciúme do Mário de Andrade ou do Manuel Bandeira? Porque tem uma relação entre a máquina de escrever do Mário e a máquina de escrever do Manuel Bandeira. Uma é Mariana, outra é Manuela, e elas se tornaram amigas, inclusive. Então, assim, é muito interessante a gente olhar para uma obra e também pensar em quem é esse narrador, né? E poder também criar a partir disso. E essa intimidade, né, que a história cria também, de dois ícones da literatura, né, o Mário de Andrade e o Manuel Bandeira, terem a sua genialidade meio que filtrada ou depurada por esse feminino da máquina de escrever, a Mariana e a Manuela, porque elas, algumas coisas elas se recusam, outras coisas elas acham que elas precisam contar, e mostrar também esse diálogo, né? E que é um outro, é uma outra possibilidade, inclusive, para esse livro, porque esses escritores eles trocaram realmente correspondências, que existem documentos assim sobre essas correspondências e até livros, né? Eu tenho na minha biblioteca um livro que se chama Lição de Amigo, que são as cartas entre o Mário de Andrade e o Carlos Drummond de Andrade, os dois trocando cartas, inclusive muitas vezes um falando para o outro, olha, larga disso, isso tá ruim, ou vai fazer tal coisa, ó, para com esse pensamento, vai escrever. Então, assim, tem coisas pessoais junto com trocas intelectuais, e a gente constrói essa, essa personagem que faz parte do nosso imaginário, né? O Mário de Andrade, Manuel Bandeira, Cecília Meirelles, Tarsila do Amaral, essas figuras que povoam os nossos livros de escola, né? Que a gente olha assim, que parece que está sempre num busto de bronze. Então, É. fica difícil, às vezes, de acessar, né? E aqui a gente conversa com o humano, né? É muito mais delicioso conversar com o humano, perceber que pessoas como eu, como você, como todos nós, pessoas que erram, que falham, pessoas que têm dor de barriga, pessoas que têm dias, enfim, Dias diversos, bons e dias ruins, né? Dias. podem fazer coisas excepcionais, como esses artistas fizeram e deixaram. Assim, esse legado é uma parte deles, mas são pessoas, são seres humanos. Então, assim, um livro é um livro, um livro pode abrir portas para a gente ter conversas tão significativas e transformadoras. Eu, da minha parte, a gente que está chegando ao final, só posso dizer para vocês, façam um clube, nem que seja um clube de WhatsApp. É, Convidem aí duas, três pessoas, quatro, quantas quiserem, né? Se for a primeira experiência, façam com poucas pessoas, para todo mundo conseguir se comunicar, nem que seja pelo WhatsApp, né? Pelo Messenger, pelo e-mail, com pelo trocas de e-mail, meeting, ou pelo o meeting, meio, consegue. o meio que quiserem, pelo Skype. Gente, olha, fiz propaganda já de todos eles, para É, vocês ficarem à vontade, de escolher. Pelo Instagram, vocês podem fazer um perfil no Instagram depois desse clube do livro de vocês. Conversem sobre narrativas para vocês poderem resistir aos tempos incertos. Conversem sobre narrativas. Não aprisionem as narrativas. Às vezes, a falta de perspectiva, como a Isabela disse, falta de perspectiva para algum problema, para uma questão muito difícil, o outro pode dar, a outra pessoa pode dar essa outra perspectiva e pronto. Aí você, opa, pera, não tinha pensado nisso. E aí muda tudo, muda tudo, muda tudo, muda tudo, muda tudo. Tem alguém perguntando quais são os livros que a gente usou para falar sobre Clube do Livro. A primeira isso. parte, nós usamos Meu Avô
os livros e eu, ou Como Resistir em Tempos Incertos, um livro de Camila Tardelli, com ilustrações da Silvia Amstelden. E perdoe se eu falei errado o nome da Silvia. E o livro é belíssimo, belíssimo, uma narrativa muito familiar Maravilhoso. que expande para um universo de leituras, inclusive para compreender a nossa identidade sociocultural brasileira. Aí depois nasci em 1922, Fabiano Moraes, com capa e ilustrações de miolo do Luciano Tasso, um livro que reporta, dá um gap aí no tempo ao ano da Semana de Arte Moderna, mas que vai para outros tantos lugares, inclusive pela alteração de perspectiva, contando a história por intermédio da Manuela, a máquina de escrever, de Mário de Andrade. Quantas coisas não testemunhou, Manuela, né, Penélope? Ai, se a Manuela Ai, falasse, se Manuela fala, Manuela está falando, Manuela está tá falando. contando. Pelo menos uma parte, né? É, O resto o leitor e a leitora que imaginem, porque você pode imaginar um monte de coisa que foi vivida. Quando a gente conhece um pouquinho a gente vai espionar um pouquinho da vida das pessoas das personalidades que a gente admira, né? A gente começa a alimentar essa imaginação nossa, né? Com o que que ela pensaria, né? Eu não sou uma pessoa muito mitomaníaca, nunca fui uma pessoa de ter essa coisa da idolatria, assim, né? Mas tem algumas personalidades que me chamam muito a atenção, que são, eu avalio de uma maneira diferente. A Frida Kahlo, por exemplo, é uma artista que me chama muito a atenção. A mulher Frida Kahlo, para além da artista. E às vezes eu fico pensando, assim, em alguns episódios, eu falo, nossa, como que ela pensaria isso, né? Como que será que a Frida Kahlo reagiria se ela visse na rua alguém andando com uma bolsa com a cara dela, né? Às vezes esses pensamentos vêm à minha cabeça. Por quê? Porque as leituras me trazem essas indagações. Então, o Clube do Livro é sobre isso, é sobre a gente poder fazer perguntas. isso, e hoje escutar, e refletir, e conversar, e às vezes botar para fora alguma coisa que a gente estava pensando, e digerir. Então, conversem sobre as leituras, gente, faz muito bem. É uma releitura, na verdade, conversar sobre a leitura, né? Já dizia lá Cecília Baju que a gente não sabe o que a gente pensa sobre um livro antes de falar sobre ele. Então, quando É isso mesmo, lindo. a gente está entendendo a nossa visão sobre ele. Por isso que é sempre bom conversar com a Isabela, que é minha mediadora mais próxima, constante, a mais próxima constante, porque a gente está sempre juntas, e é uma delícia saber o tanto de coisa que eu aprendi e aprendo e aprenderei contigo, minha querida. Muito obrigada pelo É dia de hoje. recíproco, a gente aprende muito juntos, estamos juntos de mãos dadas. Ó. É isso mesmo. Oh, um beijo, gente. Um beijo, Um- pessoal, uma obrigada. boa quarta. Acompanhe aí a nossa programação. Mês que vem tem mais live do livro com outras provocações. Até lá. Tchau, tchau.